sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Também quem está em casa, o pessoal que está aqui na livraria, o pessoal que está em casa. Hoje a gente está aqui para falar de Laila e Jasmim, um livro recém-lançado pelo Guilherme Semionato, pelo selo Escarlate da Brinkbook e do Grupo Companhia das Letras. Eu queria muito agradecer primeiro a Brinkbook e o Grupo Companhia pelo convite para fazer esse bate-papo. Queria agradecer também ao Guilherme por ter escrito esse livro que me emocionou tanto, que é um livro tão delicado que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E ao Benjamin por esse espaço tão delicioso para a gente ter esse bate-papo na livraria. Queria já agradecer a presença de vocês. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre o Guilherme. Eu sei que tem muita gente aqui que já conhece, mas o pessoal de casa pode ser que não conheça. Então vou ler aqui, tá, gente, que eu não decorei. Estamos ao vivo pelo Instagram aqui. O Guilherme Semionato nasceu aqui no Rio de Janeiro, em 1986. Mas gosto de dizer que nasceu mesmo em 2015, que foi quando ele escreveu sua primeira história. Está escrito aqui no livro. Sim, eu boto isso. É o segundo livro que eu coloco isso. Eu fico repetindo as coisas. Ele tem graduação em Comunicação Social pela FRJ, especialização em Literatura Infanto-Juvenil pela UF. É não só escritor, como tradutor. Tem vários livros dele aqui, traduzidos por ele aqui na livraria. E tem vários livros publicados no Brasil e no exterior. Entre as suas obras estão Nossa Bicicleta, ganhador do Prêmio Barco Vapor de 2020, Um Belo Dia, publicado pela Editora do Brasil, Uma Noite na Biblioteca, da Paulinas, Duas Ilhas pela FTD, e tem o que ele foi traduzido ali, né? Certo? Sim, falei certo? No Brasil, esses 5, Laila e Jasmim é o 5º. E tem o Laila e Jasmim, agora é o 5º livro. E antes da gente começar a falar sobre Laila e Jasmim, eu quero começar lendo um trecho do livro, que afinal de contas, né, a gente vai começar falando do livro com o próprio. Então ele começa assim, tá? Vou ler o primeiro capítulo, a primeira parte. Imagine uma escola bem pequena de uma cidade um pouquinho maior. Agora imagine o último dia de aula antes das férias de julho. Você sabe do que eu tô falando. É a melhor coisa do mundo, né? Os melhores dias do ano são os últimos dias de aula antes das férias de julho e de dezembro. Aquele também seria o último dia de Laila na escola onde sempre tinha estudado. Sempre é exagero, mas é o que parecia. As colegas de classe os colegas de classe eram os mesmos havia tanto tempo, mas sua melhor amiga chegou no início do ano retrasado. Ela se chamava Jasmim. Laila se sentava ao lado de Jasmim. Quando o sinal batia e os alunos batiam em retirada, elas se separavam, mas eram inseparáveis. Laila e Jasmim passaram o dia inteiro bem quietas, coisa rara, porque gostavam de falar pelos cotovelos. As meninas nunca pensaram tanto na vida. No dia anterior, elas fritaram os neurônios diante da prova de matemática, uma barbaridade. Mas agora era diferente. Elas pensavam sobre a vida. E a vida, meus amigos, é uma prova de matemática surpresa para a qual você não estudou. Se o cérebro fizesse barulho, a professora ia mandar as duas para fora de sala. Laila e Jasmim estavam irreconhecíveis. E é assim que começa Laila e Jasmim. E o Laila e Jasmim, eu não vou falar muito sobre o livro, porque o autor está aqui justamente para falar sobre isso, mas eu queria dizer para vocês que é uma obra muito delicada e sensível, que vai abordar as mudanças que acontecem na vida da gente através do tempo, mudanças que todos nós passamos, né? Um livro que pega a gente muito profundamente, né? E que toca em questões humanas. É um livro atemporal e o Guilherme trouxe essas questões das mudanças e essas questões humanas com muita delicadeza. A gente, quando lê esse livro, a gente recorda e se identifica. Eu li, me lembrei da minha adolescência. E a gente tem, né, eu não me apresentei, mas eu sou Isabela Zappa, eu sou educadora, pesquisadora de literatura infantil, tenho trabalho há muitos anos de curadoria literária, e a gente tem muita dificuldade em encontrar obras para essa faixa etária dos 9 aos 13 anos, obras que abordem essas questões desse adequado. A gente tem muita dificuldade de encontrar isso. E quando a gente se depara com um livro como Laila e Jasmim, que traz isso com tanta delicadeza, e que ao mesmo tempo a gente que é adulto consegue se ver de maneira próxima e distante, e que eu acredito que os adolescentes e pré-adolescentes possam se identificar, isso é um achado, uma preciosidade. Então, eu queria, assim, acho que recomendo
Acho que para quem trabalha em escola, para quem tem filho adolescente, é um livro que é para ser lido e conversado. É um livro que gera excelentes conversas. E a gente precisa também pensar na literatura com esse papel de proporcionar boas conversas. E aí eu queria aproveitar para começar a perguntar para o Guilherme, que eu não vou me estender muito aqui, a gente está. E uma coisa que eu não queria deixar de falar, que eu conversando com a Lúcia ontem, que trabalha em escola já há muitos anos, a gente estava justamente conversando sobre esse humano que transcende no livro, né? E o Ítalo Calvino diz que um clássico é um dos livros que trata, é atemporal, nunca deixa de dizer aquilo que tem para dizer. Então acho que fica aí a dica que esse livro pode ser um clássico, porque atinge pessoas de diversas idades, trata de questões que são atemporais, que são do ser humano, né? Lutos, são perdas, são mudanças, transformações, enfim. Guilherme, vamos começar falando sobre a questão justamente dessa faixa etária que você disse para mim numa conversa anterior, que você gosta muito de escrever para essa faixa etária, que é a sua faixa etária predileta, lá entre os 9 e os 13 anos. Como é que é escrever para essa faixa etária? Por que você gosta tanto e o que você acha que é essencial de abordar numa obra para esse público? Difícil essa primeira pergunta, ela não facilita. Foi sim, eu já tinha diria atrasada. Quer que eu repita? Não. Tá bom. Vamos lá. Sim, os livros que eu mais gosto de ler são livros com personagens. Eu adoro ler literatura infantil. Os livros que eu mais gosto de ler são livros com personagens entre 9 e 11 anos. Entre 12 anos. Eu acho que essa faixa etária, ela te permite uma liberdade muito grande. E como eu estava contando para vocês, eu visitei uma escola no Piauí, eu falei sobre outro livro do 6º ano. E os alunos do 6º ano, que tinham 11 e 12 anos, eles eram tudo que você imaginar. Havia grupinhos que você pensava, essas crianças já, acho que talvez fizeram a passagem para a adolescência, com 11 anos, no 6º ano. Mas havia umas crianças que te tratavam com uma doçura tal, que levavam pelúcia para a sala, e você pensava, ainda está uns 2 pés talvez na infância. E essas crianças conviviam, e às vezes, faziam parte do mesmo grupo. Então eu acho que quando eu escrevo livros para essa faixa etária, eu consigo estender um pouco a fantasia, né? E eu consigo um pouco falar um pouco da realidade da vida, da dureza da vida, do que tem por aí. E eu só consigo fazer isso com esses livros com personagens que estão entre a infância e a adolescência, né? É difícil trazer uma fantasia que o leitor pode achar um pouco criança demais se eu estou falando sobre jovens. E livros para a infância, porque eu meio que, não é exatamente eu direcionei minha carreira, mas os meus livros são publicados por editoras que são muito fortes no mercado escolar. Então, eles são lidos muito em escolas. E tem uma resistência nas escolas à literatura infantil com temas difíceis, resistência para adoção mesmo. Só que se eu escrevo um livro, um romance, né, um livro de 200 páginas, com crianças de 11 anos, eu consigo tratar desses temas. Né? Eu não conseguiria tratar desses temas se os meus protagonistas tivessem 6 anos. Aliás, conseguiria, muitas pessoas fazem isso. Mas aí não são livros muito bem-vindos. Né? Não é que eu escreva livros para ser publicados por determinadas editoras, mas como meu desejo é ter leitores em escola, né, eu acho que é justamente essa... E também acho que há uma defasagem muito grande na literatura, porque eu acompanho a literatura brasileira e estrangeira também, justamente como você falou, de livros para essa faixa etária, para crianças de 10 anos, 9, 10, 11 anos. Nós temos livros ilustrados muito bons, né? E nós temos livros juvenis muito bons. Mas os livros para essa passagem são raros. Sério, são raros. Não estou me falando a qualidade dos livros, são raros, não são muitos, são poucos livros assim, que levam as crianças dessa idade a sério. E eu elegi a minha carreira inteira para falar com esse público. Eu não sei porquê, eu não consigo escrever livro na primeira pessoa com um personagem de 6 anos. Eu já fui uma criança de 6 anos, mas eu não sei escrever na voz de uma criança de 6 anos. Não sei. Quando eu leio um livro, eu sei, isso aqui está muito bem feito. Eu não sei fazer, mas está muito bem feito. Eu consigo saber, mas eu não sei fazer. Né? E eu também não sei escrever na primeira pessoa na voz de um adolescente de 14 anos. Eu já fui um adolescente de 14 anos, há menos tempo do que eu fui uma criança de 11,
Mas por algum motivo, uma amiga mexicana fala, bom, porque você tem 10 anos de idade, é por isso que você consegue escrever com uma criança de 10 anos. E parte da minha família concorda com isso. Então é muito fácil para mim acessar os sentimentos de alguém de 10 anos. Eu não sei explicar, é mágico, é uma coisa completamente mágica. Assim. Eu sei pensar como eles pensam, eu sei escrever as falas como eles falariam, assim. Eu não sei porque eu sei fazer isso, mas eu sei, graças a Deus eu sei fazer alguma coisa. Mas isso é muito precioso, porque assim, geralmente existe uma tendência ou de infantilizar as crianças, mesmo as crianças de 10 anos, porque as crianças de 10, 11 anos estão ali no limbo, não chegaram na adolescência, ainda não são crianças. Então existe uma tendência talvez do mercado ou de infantilizar, né, ou de pegar obras que sejam fora, não que seja fora do alcance, mas que a gente precisa de muita mediação, né? E uma coisa que aí já partindo para a segunda pergunta, né, uma coisa que você faz de uma maneira muito interessante nesse livro é a descrição das personagens. Você não subestima, isso é muito interessante, você não subestima o leitor. Você traz personagens complexas, numa linguagem adequada, né? E assim, a narrativa é ágil, a narrativa é muito gostosa de ler, e as personagens são complexas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a construção dessas personagens. A Laila e a Jasmine são muito diferentes, né? Mas elas têm características específicas que não impedem que elas construam uma amizade potente, que elas sejam parceiras, que elas sejam cúmplices, até que elas se complementem. E uma coisa muito interessante que você faz no livro é que os subcapítulos são alternados, né? Então, em uma hora a gente está conhecendo um pouco da Jasmine, na outra hora a gente está conhecendo um pouco da Laila, e a gente vai conhecendo aos poucos as duas. Sim. Eu queria que você falasse um pouco como foi a construção dessas personagens. Bom, Laila e Jasmine. Alguém me falou que eu só escrever sobre menino, então eu resolvi escrever um livro sobre meninas. Laila e Jasmine é o 10º livro que eu escrevi. E eu queria fazer um livro feminino, de qualquer jeito. Eu queria que as personagens mais importantes fossem mulheres. Tem um personagem que é super importante, que é um homem. E tem um gato também. Maravilhoso, por sinal. Mas é um livro muito feminino, eu queria que fosse. E eu estava com muito medo de escrever esse livro. E como foi? Eu queria fazer um livro sobre mudanças, assim. E eu queria que uma das personagens, a Jasmine, ela fosse uma menina corajosa, que se abria às coisas do mundo, mas um evento aconteceu com ela, não sei se eu devo contar qual é, que deixou ela fechada para essas coisas, que foi uma mudança, que foi basicamente alguém puxou o tapete da vida dela. E isso deixou ela um pouco menos corajosa para enfrentar as coisas. E é justamente essa coragem, assim, para enfrentar os dilemas, que ela vê na amiga, na Laila, porque a Laila vai se mudar de cidade, né? E a Laila, ela acha essa mudança incrível, ela vai para perto do mar. Então a Jasmine fica assim, nossa, ela é mais uma questão de, será que ela está tão feliz de se mudar de cidade assim? Mas será que ela está tão feliz de se livrar de mim? Será que a nossa amizade não vale nada? Mas não é isso exatamente. A Jasmine, ela fica um pouco ressentida de ver que a Laila é uma menina muito pouca fresca, que ela não se deixa abalar por nada, que ela vai se mudar e está com um sorriso no rosto, ela vai se mudar. E a Jasmine não consegue ser assim. Uma coisa muito triste aconteceu 2 anos antes do livro começar. E eu queria que a relação dessas meninas com a mudança fosse uma gangorra, porque depois a gente vai descobrir que a Laila tem uma mudança na Laila e ela não leva isso muito bem, né, como o leitor esperava que ela fosse levar. Já a Jasmine, na segunda metade do livro, a mãe dela coloca ela no curso de teatro e ela acende. Então a relação dessas meninas com mudança é muito, eu acho é muito legal. E elas se complementam um pouco nisso. Eu acho que a Jasmine queria ter essa força da Laila. Mas aí quando a Laila é chamada para se mostrar forte, ela se mostra decepcionada, triste e incapaz de ver, sei lá, a beleza da mudança, da passagem do tempo. Assim. E isso acontece e elas estão separadas. Né? Então, tem uma conexão muito forte entre elas, como a Isabela falou. O livro se passa, é um livro de férias, eu diria, porque ele começa no último dia de aula de julho
e ele acaba no fim de semana anterior ao início das aulas. Então é um livro de férias, o livro se passa em julho, 4 semanas de julho. A primeira metade é mais ou menos 40% do livro, do momento desse último dia de aula até o momento em que a Layla se muda, né? E aí você tem, esse é o fim da primeira parte, que eu chamo de ato, porque é um livro que o teatro é muito forte no livro. A gente tem um intervalo, que é bonito o intervalo, né? E aí o ato 2 é a vida dessas meninas separadas. E aí sim, você tem esses blocos narrativos. Então, eu acho que isso deixa o livro muito ágil, deixa o livro muito cinematográfico. É um livro em que a gente não tem muitas descrições dos personagens, então a gente sabe que Layla tem cabelo comprido no capítulo 5, porque eu faço uma comparação com as cordas de um balanço, mas é uma informação que só está ali pela metáfora, né? Eu não preciso descrever o personagem. A gente descobre que um personagem é branco, porque eu digo que ele ficou branco igual uma tapioca, mas isso no capítulo 11, isso não é importante para mim. O que é importante para mim é paisagens interiores e paisagens exteriores. Então é um livro cheio de beleza natural. É cheio de praia, mar, céu, tudo que é bonito, sabe? É cheio de Rio de Janeiro, Cidade do Cabo, tudo que é gatos amarelos, é tudo que é de mais maravilhoso está nesse livro. Então, eu acho que é um livro que ele tem, né, uns temas subjacentes um pouco... É um livro muito doloroso, é um livro com uma carga de emoção muito grande, né? Fica até um pouco, assim, é raro encontrar um livro com esse tipo de carga de emoção. Quando vocês lerem, vocês vão ver porquê, especialmente lá pela segunda metade, o capítulo 16. Cuidado com o capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16 é... Mas isso traz, voltando para essa questão da complexidade, né? Quando uma personagem não reage da maneira como a gente esperava, né? Tem o iníciozinho que uma delas, né? Eu acho que Layla, que se faz de, não, vou mudar, e você até desconfia, né? Então, se ela realmente está de boa de mudar, sim, exatamente. E se aquilo é mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes a gente, né, se coloca de um jeito, mas no fundo não está dando conta de sentir aquilo, se aquilo era uma defesa da Layla, então a gente vai se perguntando. Sim. Talvez o leitor adolescente, né, vai encarar que a Layla estava de boa mesmo, mas aí por isso que esse livro ele é atemporal, né? A gente pode ser lido por crianças, adolescentes, adultos, porque a gente vai... São várias camadas, né? E a complexidade das personagens, e eu acho muito interessante quando a Jasmine não entende, a Jasmine fica possessa, ela está de boa, ela vai me deixar. E é um sentimento que eu me identifiquei muito, porque a minha melhor amiga se mudou quando eu era adolescente. E se mudou para São Paulo e eu senti muito, assim, e eu ficava com essa revolta. Então, assim, a gente vai lembrando da nossa adolescência também, né? E a felicidade da Layla de se mudar é uma coisa que fica aparente para a Jasmine, justamente porque a Jasmine tem dificuldades, como eu já falei para vocês, em lidar com a mudança. E mudanças no geral. Então, quando ela vê a amiga dela tirando de letra essa mudança de cidade, e não é só mudança de cidade, é mudar de escola, ter novos amigos na escola. E a Layla diz que só vai se importar com isso no último dia antes das aulas, só não vai se importar nisso. Mas o livro também traz a Layla sentindo saudade do jardim na casa dela, olhando para o quarto dela e falando assim, quando é que as coisas do meu quarto, quando é que o meu quarto novo, eu vou olhar para o meu quarto novo como se fosse o meu quarto de verdade, quando é que eu vou esquecer do meu quarto antigo, né, na nova casa. Então essas coisas estão assim, mas o que borbulha dentro da Jasmine é como a amiga parece lidar bem com isso. Mas é claro que a Layla não está bem com isso. Então, de fato, é um livro muito complexo. Quer dizer, eu não sei, é um livro com a vida, né? Ele traz as questões complexas que a gente vive, né? Eu acho que ao longo da vida, com a profundidade que elas precisam ter, só que você traz isso de uma maneira que é adequado ao adolescente, ao adolescente ler e se entender, porque eu acho que é muito possível ele se identificar ali, né? Eu fico pensando, você trouxe muitas mudanças do corpo, mudança de escola, mudança de casa, né? Que mudança de casa é uma coisa que é muito forte, que pode ser metáfora para todas as mudanças, né? Mudar o espaço onde você vive. Sim. E essa mudança de escola, como tem tantos adolescentes que passam por isso. Essa mudar de escolas, que é mudar de amigos, que é mudar de relações, né? Inclusive as mudanças nas relações com as pessoas que elas convivem, né? Acho que também tem esse aspecto de mudança, né? Sim, tem mudança no livro todo. Tudo. Até a descrição de uma cerejeira em flor. Começa com uma árvore sem flores e aí vira uma cerejeira. Tem mudança em tudo no livro.
por isso que eu falo muito de natureza também, de estações, né? O livro se passa em julho, então se passa no inverno, mas é um inverno que não faz frio. E o personagem chega lá pro final do livro e fala assim, não é estranho a gente ter passado pelo inverno, a gente não ter tido um mísero dia de frio? Então é um livro, enfim, que aquece. Um livro... Aproveitando que você está falando das estações, eu queria falar um pouco sobre o tempo, que eu achei uma coisa muito curiosa no livro, né? Eu comecei a ler o livro e falei, gente, quando se passa essa história? Não sei quando se passa. E fiquei um bom tempo sem saber quando se passava essa história, porque eu não tinha nenhum indício. E até o momento que o Guilherme vai dando pistas pra gente. Ele fala de um cartão postal, ele fala de e-mail, eu já falo, pô, cartão postal se você quiser eu posso mandar hoje. E-mail a gente manda, vai ver que em nenhum momento cita celular, computador, nada. O e-mail, o computador vem com o e-mail, de repente ele me vem com a secretária eletrônica. Aí eu falei, tá, identifiquei minha adolescência aqui, né? É um pouquinho antigo. O Guilherme até falou que é um pouquinho depois do que eu imaginava, eu estava imaginando lá pelo... Eu não vou falar não, você vai dizer. Mas eu queria saber como foi essa construção e por que você fez essa escolha de não situar a gente no tempo específico ali. Eu gosto muito de não situar ninguém nas coisas. Eu gosto muito de justamente não descrever a fisionomia dos personagens. E isso é intencional, assim. Então, quando eu estou lendo um livro e tem aqueles parágrafos enormes falando que o personagem tem cabelo comprido, eu juro que eu leio rápido, porque não me interessa saber a descrição dos personagens. Esses são os parágrafos que eu menos gosto nos livros que eu leio. Descrição de personagem, não me interessa, eu não faço isso nos meus livros. Mas é claro que os livros são ilustrados e aí o ilustrador dá uma cara para eles, que eu não queria dar, mas paciência, assim é isso. Mas essa parte da tecnologia, eu não queria que a tecnologia fosse presente no livro, então sim, as meninas, elas escrevem e-mails umas para as outras, mas, pô, isso poderia ser e-mail escrito em 2001, 2004, né? Então elas ligam o computador para escrever o e-mail, ninguém escreve e-mail no celular. Você me empresta o livro, por favor? Claro. E os e-mails aparecem aqui, são poucos. E o projeto gráfico inicial, isso aqui era muito mais grosso, as bordas, e era arredondado. Então parecia uma tela de celular. E eu falei, eu sou chato, né? Eu sou muito chato, eu falo tudo. Eu falei, não, gente, não pode ser, porque é um livro em que... se a gente deixar desse jeito, vai parecer que elas escreveram um e-mail no celular. É uma coisa muito chocante de olhar, né? Porque é um livro muito clássico, é a letra, o papel amarelo, então... E aí a gente conseguiu botar uma... né? Ficou diferente, então não parece uma tela de celular. Mas... na primeira versão de Lélia e Jasmine, quando as meninas se encontram por uma última noite juntas, elas têm uma conversa, né? E a mãe, a Margarida, acho que é uma das grandes personagens do livro, que é a mãe da Jasmine, porque ela está sempre atenta às necessidades da filha. Tanto é que a filha uma hora fala assim, eu queria que minha mãe me esquecesse um pouco, porque desgasta a filha saber que a mãe dela está sempre atrás dela, querendo saber se ela está bem, querendo saber o que está acontecendo, se ela está triste. Então eu queria que a mãe dela, né, deixasse ela um pouco assim. E ela está sempre atrás. Então uma das grandes preocupações da Margarida essa é a melhor amiga da minha filha, a melhor amiga da minha filha vai se mudar para uma cidade a 3 horas de distância e eu preciso arranjar um jeito delas se comunicarem. Então a parte da mãe, a ideia de vão criar um e-mail para vocês duas, elas não tinham antes, e aí vocês conversam. Porque carta é muito mais complicado, né? E telefone é caro, a conta de telefone é cara. Ela fala, seja bem anos 90, a conta cara de telefone. Então, só que na primeira versão do livro, a Jasmine fala, você bem que podia comprar um celular para mim, mãe. Só que eu falei, não, porque uma criança pedindo celular é uma coisa muito moderna. Esse meu livro é inconcebível uma criança de 11 anos pedir celular, porque é uma coisa mais dos adultos. Então é um livro que se passa em 2004, 2005, 2007. Não, e muito interessante, fiquei pensando também, 98. né? A gente tem toda essa luta para que os adolescentes larguem um pouco o celular e peguem um livro, né? E a ideia é que a gente possa seduzir com as histórias, né? E quando se ele começasse a ler, esse livro se passa em 2000, pronto, acabou, não quero saber desse livro,
porque Exato. não vou me interessar. E como você vai trazendo isso aos poucos, nas pistas, você vai seduzindo. Aliás, o seu livro é muito sedutor, né? Ele vai ganhando ali a gente no meio, quando a gente vê, a gente já tá no final chorando ali. Ele me seduz também, porque eu li 1 milhão de vezes. Assim, ficou pronto, já li umas 3 vezes. Né? Eu tenho umas 4 coisas que eu queria mudar, mas assim, não pode mais, tem que esperar a segunda edição. Mas isso eu acho que é um ponto que a gente poder trazer esse livro, né, sem esse aparato todo tecnológico, até para eles verem como que a gente vivia antes, como que as coisas eram feitas antes, como as pessoas se comunicavam antes, né? E ao mesmo tempo, por não ter, ele não muda nada na história. Não muda nada. Muda absolutamente muda nada. o meio de comunicação delas, Exato. mas elas continuam se comunicando do mesmo jeito. Exato. É um livro moderno, mas ele tem um ar antiguinho, sabe? E isso é muito bom. Me encanta esse ar antigo, porque eu acho que um livro significa que esse livro pode ser lido daqui a 10 anos e não vai ser datado. Porque se é um livro que a história podia ter acontecido em 2004 e ele não parece datado agora, em 2024, então ele não vai parecer datado em 2034. E eu acho que eu uso também algumas expressões. Era a né? minha próxima A gente pode pergunta. falar sobre Não, isso. então, assim, de cara me chamou a atenção as expressões que o Guilherme usa. Eu anotei várias aqui para dizer para vocês. Todas. Porque ele Todas usa as expressões várias. estão nesse livro, exceto 3 que eu não consegui colocar de uma forma orgânica. Não, e são expressões que eu ouvia da minha mãe, que eu ouvia da minha avó, e fiquei pensando, gente, esses jovens hoje não falam assim, mas que bom que ele está trazendo isso para. Inclusive, uma das coisas que eu até perguntei para ele foi para estimular uma conversa intergeracional, porque assim, eu imagino se uma adolescente ler uma coisa dessa, mas o que é isso? Eu anotei para vocês aqui, ó, ele traz, né? Acho que eu anotei, porque são muitas. Cuca fresca, tempo do onça, trambolho, pirralha, dar bola, até dizer chega, xexelenta, michuruca, mandabrasa, escambau, nossa, escambau era clássico, fuzuê, furdunço, sebo nas canelas, surrupiado e mafuá. Foram as que eu anotei. E queria que você contasse um pouco sobre a escolha dessas expressões e já falou, porque você me disse que o narrador é antiguinho. Como é que é isso? Acho que o livro seduz porque o narrador é altamente sedutor. Ele conversa com o leitor, ele entra na cabeça das meninas e sai com uma facilidade muito grande, né? Então ele cede um pouco a narração, então fica mais ou menos o discurso indireto livre, mas é uma narração muito íntima, né? Porque em determinados momentos o livro está narrado na terceira pessoa, mas é tão íntimo, ele acessa tanto os sentimentos delas que parece que você está escutando a personagem pensar. Mas é ele, né, dizendo que ela está, enfim, mas parece que é ela. E isso o narrador acho que o sucesso desse livro, uma narração diferente desmontaria o livro, né? Porque é um castelo de cartas isso aqui. Então, para ficar desse jeito, o narrador, né? É a voz do livro. Eu queria trazer essas expressões porque eu amo a língua portuguesa, eu amo escrever, eu amo português e eu amo a literação, eu amo rima. Então eu adoro ler um texto em que parece que é música, eu adoro ler um parágrafo que parece musical, sabe? Posso ler um parágrafo musical? Eu vou ler 2 parágrafos com a descrição do jardim da nova casa da Laila. Fantástico. Eu separei uns também com essa coisa da sonoridade. Eu sou obcecado com a sonoridade. Eu pareço maluco quando eu estou revisando meus textos, porque eu leio tudo em voz alta e eu incomodo as pessoas no WhatsApp, essa palavra fica melhor aqui ou aqui, como é que você prefere, a Mariana? Várias pessoas aqui já foram altamente incomodadas por mim. Deixa eu achar aqui. Ai. Desculpa. Nossa, eu conheço esse livro de... Pai, né? Pai é seu filho, né? Aqui. Assim, vou ler rapidinho. O pai de Laila tinha saído para resolver um pepino e a mãe foi um instantinho na rua descascar um abacaxi. Tá marcado. Você marcou, né? Se você não achasse, eu ia dizer, eu tenho uma aqui. Isso aqui deu trabalho. Isso aqui parece que não dá trabalho, isso dá muito trabalho. Imagino, mas Foram 7 anos deixando esse texto desse jeito. O pai de Laila tinha saído para resolver um pepino e a mãe foi um instantinho na rua descascar um abacaxi. Laila ficou com a casa só para si, mas o que ela queria mesmo era explorar o jardim. E o que tinha ali? Bom, não tinha o manguezal e a poça de lama.
daquele encontro com o pinguim escritor, lembra? Isso está no capítulo. Vocês têm que ler. Todo o resto tinha. Pense em alguma coisa. Pensou? Tinha. Cactos torcidos em tantas dobras, com cada espinhão assim. Palmeiras, cipós e amendoeiras de encher os olhos. Ipês de todas as cores, e os amarelos estavam floridíssimos. Mangueiras, samambaias e jabuticabeiras carregadas de bolinhas pretas. Tinha um pé de caqui por ali. Caqui por ali. Aqui, eu não... Sim, caqui por ali. Mas que pena que as frutas só viriam ano que vem. E tinha uma floresta magrinha de bambu, cana-de-açúcar e eucalipto espetando o céu. Eu adoro a floresta magrinha, espetando o céu. Enfim, flores não havia muitas. Tinha lírios brancos, isso tinha, e aos montes. Tinha sol e girassóis. Mas foi aí que Laila correu os olhos pelo gramado e descobriu uma penca de flores bem pequenas fervilhando no tapete verde. Margaridinhas, violetas miúdas, cravinhos. No quintal, uma horta portelã, manjericão, pimentas, tomatinhos, tomilho, tudo. Havia coqueiros na praia, mas não no jardim. Então, poderia continuar o livro todo assim, né? Então, eu vou continuar lendo até o final, mas é isso. Então, Mas fala mais das expressões. As Porque expressões. você me disse que você ficou aficionado, que você queria botar expressões, foi isso? é que eu tenho uma lista de palavras favoritas. Ela inclui, por exemplo, cumbuca e jujuba. Então eu consegui botar uma cumbuca de jujuba no livro, consegui juntar as duas. Então, Eu achei bom que Todas as você falou palavras que que eu estão de maneira orgânica, né? e tá, né? Nada Tá. parece. Aquela forçação. Assim. Sim, mas uma coisa foi engraçada, porque eu queria inserir a expressão pianinho, no sentido de tranquilo, paz. E aí eu descrevi o mar como pianinho. E aí a minha editora Elisa falou, não, peraí, aí ficou forçado, não faça isso. Aí eu desisti. Mas eu acho que ela achou tudo assim. Eu queria deixar justamente esse narrador sem tempo, como livro. É um narrador sem tempo. Então não é um edifício velho, é um edifício do tempo do Onça. Não é, enfim, né? Tem casa da mãe Joana, tem tudo. Tem. E aí, não é só usar as expressões. Eu boto onça em maiúsculo, eu boto casa da mãe Joana, Joana em maiúsculo, porque essas expressões dicionalizadas, elas ficaram caixa baixa, né? Mas nesse livro aqui, quem lê vai notar que nome é uma coisa muito importante. O nome da Laila, que significa noite em árabe, o nome do pai da Jasmine. Nome é uma coisa muito importante nesse livro. O nome da Margarida, enfim, o nome do Manuel, o Manuel que pede para ser nomeado, o gato. Nome é uma coisa muito importante no livro. Eu decidi botar o Onça, que é um sobrenome, em maiúsculo, e o Joana também. Isso é bem, uma curiosidade bem pequena que eu estou falando, né? Mas só para mostrar que cada palavra desse livro foi pensada. Tudo foi pensado nesse livro. Cada palavra, cada frase foi lida mil vezes para parecer que o livro é fluente, né? Porque não tem nada mais difícil. Você tem que trabalhar muito texto para ele ficar orgânico, para ele ficar fluido, para ele não ter nenhum tropeço. Sabe quando você está lendo o texto e aparece uma frase que você não entende, você tem que voltar? Então, isso não acontece em Laila e Jasmine, porque eu me matei de ler isso aqui. Eu pisei várias vezes. Eu até ia aproveitar e falar sobre isso. Você tinha me dito, acabou de dizer aqui que você demorou 7 anos para escrever esse livro, né? Entre escritas e reescritas. Me fala um pouco, fala pra gente um pouco, como é que surgiu essa primeira ideia e como que foi esse processo aí desses 7 anos? Bom, eu digo 7 anos porque é o tempo do livro ser escrito. Ele foi escrito entre setembro de 17 até janeiro de 18. Eu escrevi o livro para tentar o Barco a Vapor. Então é muito engraçado, ele tem essa extensão porque o limite máximo de caracteres para o Barco a Vapor são 210 mil caracteres, que é mais ou menos um livro de 105 laudas. Laila e Jasmine deve ter umas 110, porque né, eu fui adicionando ao longo do tempo mais um pouquinho. Mas é muito interessante saber que eu poderia ter escrito um livro maior, mas eu precisei ficar nas 105 laudas. E é muito, muito legal você... Porque assim, a liberdade é terrível, né? Então assim, quando você pode escrever um romance de 300, 400 páginas, mas é muito legal saber que o prêmio só aceita livros de 105 laudas. E aí você, né? Você enxuga as coisas. Então, o livro existe também por causa dessa restrição do prêmio, né? Então, gostei muito desse desafio. É o meu primeiro romance, né? Então, eu escrevi para o Barco a Vapor, mas de cara é o meu livro favorito, de cara, de longe. Então, é um livro que eu sempre pegava para reler. Dificilmente eu pego os livros que eu já escrevi para reler. Eu reli alguns, assim. Eu amo tudo que eu
escrevi tudo que eu publiquei, mas eu não sinto exatamente um prazer em voltar e deixa eu ler isso aqui que eu escrevi. Mas Laila e Jasmine é um livro que eu, desde que o livro chegou lá em casa, um mês atrás, toda hora eu pego para ler uns pedaços, porque adoro o livro. Eu tenho até uma experiência meio extracorpórea de, lendo o livro, eu falo assim, quem foi que escreveu isso aqui? Porque quem foi que escreveu isso aqui? Não é possível. Isso aqui é legal. Como eu adoraria ler livros assim sempre. Você se lembra da primeira ideia, do que veio, Lembro. o que foi o mote inspirador, assim? Então, tem um amigo chamado Rômulo, que ele falou que eu tinha que escrever um livro sobre uma personagem chamada Laila, que era uma menina de 6 anos, e se mudou de cidade, acho que saiu de Niterói ou do Rio e foi para Petrópolis. E aí ela estava querendo caçar amigos, assim, fazer novos amigos. Só que era férias, as pessoas estavam viajando e tal. Eu acho que foi essa a ideia que ele me deu. Eu estava com Laila na cabeça, então eu escrevi essa história. Aí eu acho que eu resolvi dar uma amiga para ela, Jasmine, e aí a história foi, né? E, cara, eu não sei, é um branco, assim, de como o curso de teatro, eu não sei o que aconteceu. Eu ia aproveitar e trazer essa coisa da arte, né? Porque o livro traz várias manifestações artísticas. Então, a mãe da Laila é pintora, né? A Jasmine entra num grupo de teatro, a Laila é muito leitora, a Jasmine escreve poemas e assim, a arte ela está presente ao longo da narrativa. Como é que você vê essa função da arte na sua vida? Porque qual você acha que é a importância da arte em geral para a formação humana mesmo? Bom, acho que a arte é importante para mim porque quando eu entrei na UFRJ eu queria ser roteirista, eu queria escrever série, eu queria escrever filme. Então, quando eu escrevo, eu penso nos meus livros como um roteiro também. Eu continuo assim, pensando nos meus livros muito cinematograficamente. Então, eu visualizo um lugar e eu consigo escrever o que eu estou visualizando. Eles são muito visuais, né? Eu acho que você consegue... Quando eu digo que a Laila descreve a nova escola dela para Jasmine por telefone, eu digo que ela é uma maquete de palavras. Eu acho que Laila e Jasmine é isso, uma maquete de palavras. Assim. É um livro altamente visual. É um livro, eu gosto de falar, que é um livro cinematográfico. Porque a minha escrita é assim porque eu queria ser roteirista. E isso significa que eu valorizo muito o diálogo. Os diálogos são sempre coloquiais, são sempre fluentes, exatamente como uma pessoa falaria, né? Nunca, então é sempre sempre as contrações, são sempre super informais. Todos os meus livros são assim, inclusive tem umas brigas com o editor que queria botar para e queria botar estou em vez de tô. Eu falo, não, ninguém fala estou. Tem que ser tô. E isso traz uma agilidade, né? Você também traz muitos diálogos no livro e eu acho que isso traz uma agilidade que é boa de quem não tem muito fôlego de leitura, né? Quem não está muito acostumado a ler. Então, para quem está começando, os diálogos trazem muitas... O livro é ágil, né? Você não fica parado, você é muito fluido. Então, eu acho que a linguagem que você traz, que é muito, muito presente, muito adequada mesmo, faz com que a gente vá lendo rápido. E tem esses blocos, né, separados pela estrelinha. Então, um bloco é da Laila, outro é da Jasmine. Então, é um livro, justamente, lembra o cinema, né, cenas. Quando eu escrevo um livro, eu penso em cena. Eu digo assim, a cena em que a Laila... Eu nunca falo a passagem, um trecho. Eu falo cena, porque para mim é quase como se fosse um filme. Então, quando você fala a importância da arte, a importância do cinema é capital, assim, na minha vida. E além disso, até queria trazer uma parte do livro aqui que eu marquei, você traz várias questões filosóficas sobre a leitura, sobre a literatura. Em vários momentos você reflete sobre o papel dos livros na vida delas, né, principalmente na Laila. E eu separei aqui um trecho que eu queria ler para vocês, que é muito bonito. Deixa eu achar aqui. É o do professor? Não, esse é só um... Ah, esse é até o número da página dele. Não, são duas partes na verdade, mas uma é quando ela está falando dos livros, né? Ela fala assim, ó, a Laila, né? A mãe lia livros sobre artes plásticas. O pai gostava de biografias e livros de guerra. Laila não fazia ideia de onde vinha seu gosto pela leitura. Será que nasceu com ela e cresceu aos poucos até ocupá-la por inteiro? Laila achava que algumas coisas ficavam guardadas desde sempre dentro da gente, e a tal vontade de ler era uma delas. Um belo dia, por qualquer razão, você tem um estalo e a tal vontade acorda e você vira leitor. E logo já tem uma biblioteca e aquele cuidado bonito de vê-la espichar cada vez mais. E tem uma outra parte que ela fala assim:
As histórias que leu e que lia eram como troncos bem grossos de árvores. Se Laila tirasse uma lasca de madeira, haveria outra por baixo. E outra, e então outra. Laila jamais se sentiria sozinha com um bom livro, porque há sempre algo especial, novo ou diferente, porque que quem escreveu escondeu ali só para ela descobrir depois, quando precisasse daquilo. Fala um pouco sobre o papel da literatura na sua vida, como você se tornou leitor. Acho que é muito bonito isso que você traz, da gente pensar na leitura como experiência, que o Larossa fala tanto, né? Que é algo que fica guardado, e quando a gente lê, né, algo que fica ali guardado dentro da gente, a gente nem tem noção, e que anos depois desperta, a gente não sabe nem porquê, mas aquilo que eu li me transformou, né? Como é que isso foi assim na sua formação como leitor? Eu acho que não era um grande leitor, não. Eu tenho lembranças de ter muitas dificuldades para ler O Pequeno Príncipe na cama dos meus pais em Natal, em 98. Eu lembro lendo e tendo dificuldades de ler aquele livro, achando chato. Hoje, O Pequeno Príncipe é um dos meus livros favoritos, eu amo, acho um dos meus realmente favoritos. Mas lembro de ler adaptações de Moby Dick, coisa assim, de FTD, Ática, coisa assim, mas eu tenho lembranças da literatura que eu li na infância, muito poucas, minha memória é muito ruim, gente. Mas você traz muitas referências literárias no seu livro, né? Tem vários autores. Porque eu virei um leitor de literatura infantil em 2015. Aí eu virei um grande leitor, no sentido de que eu passo horas todo dia lendo. Gente, é verdade, ele posta várias coisas no Instagram que eu vejo ele pesquisando. Eu li tudo, eu entro na livraria aí. Então, isso desde 2015. Então, essas referências, por exemplo, eu não me lembro de ter lido Lígia Burjunga, que é a minha escritora favorita do Brasil, para a infância, na infância. Eu li ela depois de velho, depois dos 28 anos. Então, essa biblioteca aí da Laila, essa biblioteca da Laila é uma biblioteca mais da minha juventude, sabe? Mas eu tenho algumas, isso é muito interessante. Quando eu escolhi trilhar o caminho de escrever livro para criança, e assim que eu escrevi Um Belo Dia, que foi o meu primeiro livro, O Livro Narrado pelo Sol, eu falei, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso. Sério, eu escrevi o livro e já sabia que eu ia passar o resto da minha vida fazendo isso. E aí, isso foi muito legal. E quando eu escrevi Um Belo Dia, aí sim eu fui procurar quem escrevia, o que estava sendo feito na literatura infantil, porque eu não entrava. Até 2014, quando eu entrava numa livraria, eu gosto de livraria, gosto de ser, eu absolutamente ignorava os livros infantis. Sério, eu devo ter passado uns 15 anos da minha vida ignorando livro infantil. Desde os meus 12, 13 anos, eu não ligava para a literatura infantil já com 12, 13 anos. Mas acho que eu comecei a ler bastante mesmo quando eu entrei na faculdade. Então só com 18. Mas já com 13, ainda lia Harry Potter, mas já gostava mais de literatura mais adulta já. Mas olha que interessante, você falou aí, né, que você lia O Pequeno Príncipe na cama dos seus pais. Eu lembro disso, né? isso e você não gostava e que hoje é um dos seus favoritos. Então como é importante a gente, eu converso muito sobre isso com várias pessoas, como é importante, a gente estava aqui falando na livraria, deixar que as crianças manuseiem os livros, independente da idade, se uma criança de 8, 7 anos quiser ver o Moby Dick, porque isso fica, a semente fica plantada, igual a Lara está dizendo aqui, né? Sim. Aquilo fica plantado dentro da gente e futuramente esse livro volta pra gente de uma outra maneira, né? Agora, só mudando um pouco de assunto, porque senão a gente... Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, como é que tá? Deixa eu falar só uma coisinha. Fala. Tem uma coisa muito legal que a Laila fala pra... A Jasmine tá pensando sobre isso, a Jasmine gosta muito que a Laila seja uma grande leitora e tal. E ela fala assim, teve um dia que a Laila virou pra mim e falou, você não lê muito, né? E a Jasmine ficou sentida com isso, porque não é como se a Laila quisesse atacar ela, foi só uma constatação, tipo, a leitura não é uma coisa tão importante na sua vida. Então, eu me sinto muito mais como a Jasmine do que como a Laila, na verdade. Quer dizer, hoje não, né? Mas na idade delas, eu me sentiria muito mais como a Jasmine. Mas a Jasmine é artista, ela vai para o curso de teatro, ela escreve poema. Então, a arte está presente ali uma ou na outra. E tem uma coisa também, a gente assim, a gente volta para a literatura, né? Eu também parei de ler na Brasília, porque a escola faz um pouco isso com a gente, né? Quando a gente tem obrigado a ler muitas coisas, a escola tira um pouco do prazer da leitura, porque a gente não entende o que a gente lê, e depois volta, né? E aí vai descobrindo várias coisas. Mas eu queria falar, assim, a gente já está no final, não queria deixar de falar sobre esses temas sensíveis e delicados que você traz ao longo da sua narrativa. São temas sobre tristeza, né, luto,
uma questão feminina ali, né? Que eu acho que... Posso falar? Pode, Que a claro. menina menstrua ao longo do livro, tem a primeira menstruação. E você me contou um pouco que a sua editora pediu algumas mudanças. E a gente está numa época em que muitos livros são censurados, muitos livros são retirados de escola, né? Outro dia eu estava assistindo o Jefferson Tenório falando, né, essa semana mesmo, e foi até muito engraçado porque o Jefferson Tenório também escreveu como homem em Estela Estrela a primeira menstruação de uma menina. E do lado dele estava a Aline Bey dizendo, olha, você descreveu melhor do que eu minha primeira menstruação. Então isso prova, né, que o escritor, quando ele consegue se colocar ali no personagem, e você descreveu com muita sensibilidade essa primeira menstruação. Mas eu queria que você falasse um pouco se você teve medo, se você teve preocupação de como que isso ia ecoar, se o livro poderia não entrar na escola ou no PNLD, enfim, por que você escolheu trazer isso? Bom, está num momento sensível, né, sobre isso. Então... Bom, eu adoro esse livro, mas ele tem algumas coisas nele que uma editora olharia e falaria, não quero mexer nesse vespeiro. Não tem nada que seja um vespeiro nesse livro, ele é completamente, né, nada, absolutamente nada. Super tranquilo. Algumas editoras do mercado passaram assim, provavelmente por causa disso também. Então, mas é o que o livro né? Eu não poderia tirar isso. Eu acho que, né, se eu queria fazer um retrato de uma mudança, acho que para Laila não bastava só tirar ela da casa dela, botar ela numa nova cidade. Precisava ser algo muito forte, precisava acontecer no dia da mudança. Isso é maravilhoso, gente. Ela fica menstruada no dia que ela muda de casa. Isso é muito. E ao longo do primeiro ato do livro, tem várias referências da Laila, ligando a Laila à natureza, e isso volta na segunda metade. A amizade dela com a Sofia, que é uma mulher de meia idade, que é uma das grandes personagens do livro, é uma mineira. É uma amizade muito feminina, mas muito elas têm uma coisa tão muito genuína, mágica, né? É muito pura, né? Sim, é uma coisa muito linda, o interesse das duas, uma pela outra, né? Que eu acho até muito interessante, a gente também está no momento de falar sobre o etarismo, e você vê uma menina de 11, 12 anos se relacionando com uma mulher mais velha e com tanta naturalidade, as duas têm uma conexão profunda. Sim, e elas se encontram na vida, né? Sim. Um dos melhores trechos do livro é quando a Sofia convida a Laila para tomar café da manhã no jardim dela. Culmina numa das passagens mais bonitas do livro. Acho que não vale a pena ler agora, vocês vão descobrir sozinhos, mas acho que é um dos grandes pontos altos. Agora, tem uma coisa que, assim, a gente já está no final, a gente acho que vai encerrando, mas eu queria falar também, já que a gente está falando desse papel da literatura, que você também traz a literatura enquanto forma de afeto na relação da Jasmine com o pai dela, Sim. né, e enfim, na relação da Jasmine com um grupo de teatro. Eu acho que a literatura está presente ali quando o pai da Laila ajuda ela a arrumar os livros. Então a literatura ali está presente o tempo todo. E eu queria ler no final um trecho, né? Porque assim, eu não vou dar o spoiler do livro. Vocês já viram que o livro é maravilhoso, vocês já vão querer ler, porque o livro é muito gostoso. A gente já deu várias coisas aqui. Eu queria ler um trechinho no final, depois para abrir para perguntas de vocês. Mas que eu achei que era um trecho bonito da gente fechar essa conversa. Você vai ler a página 96? Vou ler 96. Sim. Aí vai encerrar. Aí a gente abre para perguntas, tudo bem? Você quer falar Não, mais? não, é porque eu acho que eu não respondi a sua pergunta Então sobre... A editora foi muito sensível nas cenas de menstruação. Todo mundo leu, inclusive pessoas que estão aqui me ajudaram a ler isso aqui, por favor. Isso aqui tá bom? O que você acha disso aqui? Então, o livro, essa parte, ela absolutamente não foi mexida. Assim, eu que decidi mexer. Então a editora foi muito... Eu acho que é tão engraçado falar que uma editora é corajosa porque ela está publicando um livro para leitores de 9, 10 anos que uma personagem menstrua, mas isso hoje, acho que no clima de hoje, tem um pouco de coragem nisso. Por incrível que pareça, tem coragem. Não tem nada em Laila e Jasmine que seja ofensivo, nada que não seja ultra sensível. Tudo foi lido e relido 1000 vezes para não causar nenhum tipo de desconforto. Mas é uma situação que a personagem acha desconfortável. Ela não gostou de ficar menstruada e ela detestou aquilo. Então tem esse desconforto dela, né?
com isso, que eu acho que é muito desconforto que as pessoas têm Sim, em relação a sim, isso no sim, geral, sim. né? Não, é porque te tira um pouco dessa coisa de você virou mulher, ai que maravilhoso, ai, ela quer continuar ser criança, ela fala isso, mas eu não quero que nada mude. Criança. Ela não queria, sim, ela aceita mudar de casa, ela aceita ter novos amigos no colégio, mas ela não queria, como ela fala, ser igual a minha prima Luísa, que agora só pensa em esmalte e maquiagem. Então ela acha que a vida dela vai mudar completamente, porque ela mas para além da questão que eu acho que você aborda com muita tranquilidade, assim, é isso, a gente sente que é uma coisa natural, tem uma questão de perda, de luto, que eu também não vou dar tanto spoiler, que, assim, eu acho também abordado com muita tranquilidade, sim, mas eu acho que a gente também está numa época em que muita gente pode dizer assim, está antecipando alguma coisa, mas, gente, tudo que você traz no livro são questões que fazem parte da vida. Fazem parte da vida de qualquer criança de 9 anos. Né, essa situação específica do luto pode fazer parte da vida de umas e não de outras, mas a amiga pode ter passado por isso ou não, e ela pode vir a passar um dia, mas tem muita gente que foge desses assuntos com medo de, muito entre aspas, contaminar a criança, assustar a criança. Como é que foi isso para você? O que você pensou? Nossa, eu acho que, para além... Tem tantas relações incrivelmente fortes nesse livro, Laila e Jasmine, Margarida e Jasmine, Laila e Sofia, Laila e os pais, Laila e Manuel, mas acho que a relação mais forte, eu acho que é da Jasmine com o pai dela. É muito forte, tem um nível de emoção assim que você não vê quase nunca em lugar nenhum. É uma coisa muito forte. Quem lê o livro vai saber. No intervalo, o capítulo 5 tem um flashback em que ela toma café pela primeira vez, que é um dos pontos mais, assim, eu adoro essa parte. E acho que a partir desse momento é um outro livro. Né? Porque naquele momento, spoiler, ela toma café pela primeira vez, ela acorda. Café preto, né? Não é café, é claro. Café preto, sim, né? Café preto. Não, porque a primeira vez que eu olhei, eu falei, gente, eu tô tomando café da manhã, não, mas é o café. Não, é café. O pai, ela fala assim, você quer tomar café? A filha acorda mais cedo e o pai já está na cozinha, já está passando o café para ele e para a mulher dele. E ela fala, não, eu vou, como daqui a pouco alguma coisa. E ele fala, não tomar café, tomar café, o líquido, a bebida. E aí ele prepara uma xícara para a filha, aí experimenta puro, que é como ele gosta. Aí depois bota um fiozinho de leite, aí depois bota açúcar. Aí ela gostou de tomar café como... Agora ela quer café com leite e açúcar. E aí o pai fala uma coisa maravilhosa, que isso reverbera no capítulo 16, eu não vou falar. Mas aí você tem aquele parágrafo. Posso ler esse parágrafo? Esse último parágrafo é legal. Não. Acontece tão no início do livro, página 40. Aqui, ó. Foi a última lembrança completa e absolutamente feliz que teve do pai. Jasmine se lembrava de tudo com a claridade do sol branco daquela manhã. Foi a primeira vez que alguém lhe disse que ela ia crescer, foi a primeira vez que imaginou o pai mais velho e nem desconfiava que jamais teria a sorte de conhecê-lo. Foi a primeira vez que pensou que um dia não moraria mais com ele e com a mãe. Jasmine se sentiu mais próxima do pai de um jeito diferente. Se sentiu próxima do pai de um jeito diferente. Se sentiu mais velha. E naquela época, ela não tinha medo de mudanças. Então, enfim, acontece uma mudança, que eu acho que vocês já sabem o que é. E aí ela começa a... Mas olha, no capítulo 5, antes desse flashback, a gente tem uma sessão de terapia que dura 5 páginas, que é uma coisa ousada, né? Você botar uma cena de 5 páginas no livro, de terapia. Mas olha isso aqui, porque a idade das meninas era 10 anos. Só que como é um livro longo, o pessoal da companhia falou assim, e se a gente, elas são maduras, são inteligentes, então elas poderiam facilmente ter 11 anos. E elas têm 11 anos mesmo. Hoje eu acho que elas têm 11 anos e não 10 anos. Ela é perfeita com 11 para elas. E ela falou assim, se você envelhecê-las em um ano, você vai ganhar mais leitores em escola. E ela tem razão, porque os leitores gostam de ler livros com personagens um pouco mais velhos do que eles, né? Então, né, por exemplo, se você dá para o Fundamental 2, Laila e Jasmine, com 2 personagens de 10 anos, as crianças de 12 anos vão falar, ai, que idiota esse livro, por que eu estou lendo esse negócio? Né? Então, envelhecer é uma boa ideia,
Exatamente. E como esse livro é longo, ele vai para o Fundamental 2 com toda certeza, ele não vai para o Fundamental 1. Eu adoraria que ele fosse lido por criança a partir de 9 anos, mas eu sei que isso não vai acontecer. Vai para quinto e sexto, ele cabe no fim do Fundamental 1 no quinto, né? Sim, quinto e no sexto ele cabe, eu acho até que no sétimo ele cabe também. Sim, acho que cabe. Mas então eu envelheci elas em 11 anos. Mais um ano, né? E qual foi o problema disso? O problema disso é que a Jasmine, nessa consulta de terapia, ela estava com medo do sexto ano, porque vai ter muitos professores e mochila com muita prova, muita coisa assim. E agora que ela foi envelhecida em um ano, elas estão no sexto ano, né? O que acontece aqui? Aí eu tive que mudar essa cena. Me lembro de você tão preocupada com o sexto ano, diz a terapeuta. Todo mundo fica, um montão de professores e de cadernos, mais provas, a mochila pesada que não chumbo de tanto livro. Aí a psicóloga. Metade do ano passou e olha só. O quê? Perguntou o Jasmine. Não assusta mais. Aí a Jasmine fala, não assusta. Ou seja, aqui você tem a chave, né, uma chave de compreensão do livro. Ela estava com medo do sexto ano, ela está arrasando, porque ela só tinha 9 e 10. Então ela está arrasando no sexto ano e o que parecia um pesadelo no ano anterior não assusta mais. E esse é o livro, esse é um processo, né? Então você já tem a chave aqui de que ela não rejeita tanto a situação, de que ela pode voltar a tomar o controle da vida dela e tal. E ajuda a ter um menino, né, no curso de teatro, apaixonado, é claro. Ainda tem isso. É uma história de amor. Eu queria, antes de encerrar, abrir para as perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Guilherme? Aproveitem a presença do autor. Bom, eu vou dar assim, os parabéns, né? Eu trabalho com a faixa no ensino fundamental 1, né? Para crianças de 6, né, a 10 anos. Eu acho que o livro cabe para essa faixa etária também, né? A gente trocou um pouquinho antes da... mas é claro, eu tenho uma preocupação atualmente porque eu acho que a escola precisa abrir novamente as portas para boa literatura, para essa literatura sensível, que faz refletir, essa literatura que tem várias camadas, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente sabe que, quando a Isabela falou da complexidade, né? Cada leitor vai acessar, né, as camadas, né, de acordo com a experiência de vida dele. E eu fiquei assim, bastante impressionada assim, de como a gente vê que é um texto realmente muitíssimo trabalhado em termos de lapidado, né? E quando vocês falaram, né, da coisa do desconforto nas situações difíceis, eu acho que em algum momento hoje você falou, não sei como eu fiz, né? E eu fico sempre muito emocionada pensando como é que um escritor, né, faz, né? Como é que ele sabe que... Mas como é que ele sabe que 10, 11 anos ia reagir assim? Mas eu acho isso fantástico, porque é mágico. Eu escrevi aqui no meu papel, é mágico, porque primeiro que eu acho que você entrelaça o leitor com os personagens de uma forma que a gente se sente, Isabela também falou isso vivendo aquela situação daquela idade e da nossa idade agora, né? Quer dizer, eu posso viver uma situação, conseguir refletir e sentir, que eu acho que é a grande pegada do livro. Eu acho que muitas vezes eu senti realmente assim no corpo, na emoção mesmo, de estar ali pensando, poxa, mas aquela mudança, como é que é? Eu até falei com a Isabela, olha, a mudança para quem, porque eu tive uma experiência dessa de me mudar agora, adulta já há 50 anos, e a minha vizinha sofreu muito, e ela falou, sabe o que é? Quem vai sofre menos do que quem fica. E aí depois, onde eu moro agora, uma vizinha mudou e eu fiquei. Aí eu falei, sofre mais quem fica, mas tem esse depois que você falou. Mas não é isso que eu ia falar, não. Mudei aqui, porque eu acho que realmente o livro tem tantas camadas e eu acho que realmente assim, é um percurso de vida, né, que coube muita coisa
né? Sim, Como a tem Isabela tudo falou no livro. agora do etarismo, né? Dessa relação linda, Sim. né? E nem cheguei lá ainda, só fizeram amizade, ainda não cheguei nesse café da manhã. Mas já fiquei aqui. Ó, do capítulo 13 em diante, mano. Estou chegando, eu acho que deve estar por aí. Mas o que eu ia dizer é que esse desconforto não passa para o leitor, porque pela mágica que você sabe fazer, o desconforto está no personagem. Então ele não assusta o leitor. Sim, não. Né? É um livro que Ele não assusta compartilha, né, daquilo, né, vai refletir, mas o desconforto está lá. Né? E como não fica nenhuma ponta solta. Sim, Né? é por isso que eu só peço uma chance para as pessoas descobrirem esse livro. Quem lê esse livro vai entender o que eu estou falando. Verdade. Aí eu não vou precisar mais me elogiar o meu livro, né? Que é meio ridículo eu ficar elogiando o meu livro. Eu quero que as outras pessoas façam isso no meu lugar. Né? Eu quero ficar quieto no meu canto. Muitos parabéns, porque acho que ele está assim perfeito. E essa coisa dos 12 meses, eu acho que como ele perpassa. A gente nem falou sobre. Não deu tempo, é muita perpassa, coisa para o falar. romance é incrível, como não fica ponto. Na questão da mudança, a gente tem uma história cíclica. Eu até Os anotei aqui, né? protagonistas são os 12 meses, de janeiro a dezembro. O tempo é o grande fio condutor. Mas a gente pode deixar isso para as pessoas, porque quando isso eu aparece acho no também. intervalo, é um intervalo tão bonito, ele culmina eu com uma também frase. Então vamos Eu deixar acho que o intervalo. final, assim, quando eu terminei de ler o livro, eu tive esse gancho e falei, que bom que eu terminei o livro com essa sensação. Exato, né? então vamos deixar essa vamos história. deixar. Porque isso é verdade, isso porque ele é um clássico. Ele vai é um ficar clássico. muito tempo. aí. Precisa abrir de novo, e cada vez vai achar mais coisas. coisas. Mas você falou uma coisa muito interessante, é uma ponte entre pais e filhos. E tem muitos livros juvenis em que não tem uma conversa honesta e desabrida entre pais e filhos. E esse livro é cheio de conversas entre pais e filhos. Tem um pouco de desconforto, né? Mas eles falam sobre isso. E isso é muito legal. Não fica guardado, nada fica guardado. Tudo é um livro íntimo, mas os personagens, eles, né, botam a boca no trombone, para usar uma expressão que não está no livro. Não está no livro. Justamente é uma coisa que transforma justamente essa questão do desconforto é a conversa. Exatamente. Não vai existir desconforto se a coisa for colocada na conversa. Então esse livro é um livro que proporciona conversa, que é uma coisa que tem faltado, porque eu acho que muitas dessas questões que as pessoas têm com as obras literárias é simplesmente a falta de sentar e conversar com o leitor sobre isso, seja o filho, seja aluno, né? Sim. Poder conversar sobre aquilo que, eu interpretei assim, bom, mas pode ser assim também, pode ser assim também, e a gente conversando, a gente tira os nomes. É um livro que gera conversa e conversa dá medo, né? Exatamente. A gente não sabe onde vai parar. E A gente- eu posso ó, falar uma Benjamin coisinha tá por falando. Benjamin, Meu pode Deus. falar uma Essa é coisinha só mais por uma, último. só mais uma. Só mais uma. Tem que Sou o terminar diretor a aqui, leitura concordo. Depois você tem que escrever. Não, sabe o que eu pensei? É que eu acho muito importante, e assim, acho que dá muita riqueza ao livro, as muitas citações culturais, né, tanto de obras literárias, tanto de obras de arte, tanto dos contos populares com relação aos 12 meses, porque eu acho que isso também é uma coisa que em sociedade está faltando, que é o livro dá para o leitor um sentimento de pertencimento, e eu acho que do pertencer culturalmente, quando a gente se sente pertencendo, a gente se responsabiliza pelo mundo, né? Então, é isso, eu já me acabei. A Tá bom. gente, deixa eu terminar aqui. Ó, a gente vai, Não, ela tem infelizmente, que ler um pedacinho. eu vou ler só um A trecho. Um página pedacinho, a 97. gente encerra. Pessoal, eu vou encerrar aqui com a leitura de um trecho que eu acho que, enfim, vai fechar bem essa nossa conversa. A Jasmine está no curso de teatro, o professor de teatro dela, o Leandro, fala o seguinte: imagine que você é um livro, num depósito. Tem outros embaixo de você, tem outros em cima. Vocês todos contam a mesma história, só que são exemplares diferentes. Imagine alguém te colocando numa caixa cheia de livros, fechando a caixa, depois lacrando, botando num caminhão, tudo escuro, barulho de trânsito, de buzina. Agora você está numa livraria. Bem na vitrine, a sorte te sorriu. Alguém te pega. Sinta os dedos folheando suas folhas. Sinta suas folhas folheadas pelos dedos. Alguém te abre numa página qualquer
e leu com a frase solta. Alguém quer levar você para casa. Logo no primeiro dia, essa pessoa te esquece no parapeito da janela aberta do quarto. O sol forte te empena. A chuva fina te enruga. Cai um pouquinho de café numa de suas páginas e essa mancha fica para sempre em você. Te deixam cair no chão e, ai, sua lombada amassa. Usam sua orelha para marcar onde foi que a leitura parou. Isso quando não dobram a beirada da página. Escrevem em você o nome da pessoa, a data em que vocês se encontraram, rabiscam em você observações nas margens, um desenho aqui, outro ali, mas te leem. Então tudo vale a pena. Vocês todos contam a mesma história, mas a história é sempre diferente, porque a pessoa que te lê muito, ela te abre com os olhos e com o coração. Você é um livro aberto e quem te lê é você. Bonito. Obrigada, Guilherme. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença.